O ET Bilu deixou muito mais do que a frase busque conhecimento. Ele, na verdade, ensinou a todos nós e deixou um legado de como se alimentar. As informações que ele passou, eu resumi nesse livro chamado As Receitas do ET Bilu para o prolongamento da vida. Eu compilei essas informações e busquei num conselho médico, físico, químico e farmacêutico se essas informações elas procedem. O que acontece quando você segue exatamente a orientação do ET Bilu? Então, esse livro é a compilação de todas essas informações. De um lado, as palavras literais dele e do outro, quais são as implicações físico-químicas e o que acontece na saúde. A primeira coisa que o ET Bilu falou foi: não tome refrigerante. Como se precisasse de um ET de outra galáxia para dizer que não precisa tomar refrigerante, né? É claro que a gente sabe que não pode tomar refrigerante, mas às vezes a propaganda é maior, aquela latinha nova, hein? Toma que você vai ter a felicidade absoluta. Não, o que você vai ter é uma morte programada. Então a primeira coisa que o ET Bilu ensinou foi: vocês não podem utilizar nenhum ingrediente que não seja natural. Eu resumi essa frase assim muito simples: não foi Deus que fez, então não como de jeito nenhum. Nada que tenha corante, acidulante, conservante, refrigerante, emulsificante, nada que seja anti-vida. Para isso você tem que ler o rótulo. Fazer compra e viver na terra, hoje em dia, é dificílimo. Ninguém disse que era fácil, não. Então, o que você precisa é, tudo que você for comprar, tá embalado? Não serve. A natureza já tem embalagens mirabolantes. Menino, você já viu a melancia? Aquele filtro que é a melancia? E uma vez a gente perguntou assim: o ET Bilu, a melancia é boa ou não é? Aí que é legal, porque ele começou a contar pra gente os principais segredos. A melancia, por exemplo, ele explicou: a melancia é o único alimento da terra que não contém deutério. Deutério, então aí que entra buscar conhecimento, o que a gente tem que fazer. O deutério, ele surgiu na terra por volta do ano 1000, acho que é 1000 antes de Cristo, com a explosão de uma estrela. Isso chegou aqui na Terra em forma de radiação, que transformou o hidrogênio no isótopo de hidrogênio. Então ele é uma água pesada, e essa água pesada é o que começa a aceleração do envelhecimento humano. Onde que não tem essa água pesada? Na Antártica, o único lugar do sistema Terra que a gente não pode ir. Pode sair da atmosfera da Terra, mas não entra na Antártida, porque para entrar lá tudo protegido, porque lá tem a água que serviria para a gente ajudar no nosso rejuvenescimento, porque lá tem as águas profundas que congelou sem esse deutério. Mas o ET Bilu também ensinou uma outra coisa: se você colocar numa garrafa plástica, por exemplo, dentro do freezer, aí cuidado com a dioxina, é tudo difícil, não tem nada fácil aqui não. Você pega uma garrafa plástica que não libere dioxina, congela, o centro que ficou branquinho ali, aquele branquinho é a concentração de deutério, aquilo é que faz o envelhecimento da célula, que é a água pesada. Se você pegar o gelo, cortar, é como se você pegasse o cubo de gelo, o centro você descarta, só pode usar as beiradinhas. É fácil não, menino, mas estamos aqui em busca de rejuvenescer. Então, temos que fazer. E o Bilu explicou que a melancia é o único alimento por esse filtro que filtra esse deutério. Então, comer melancia ajuda no rejuvenescimento, além de funcionar para rins e ter todo um papel desintoxicante no corpo. Ensinou também que, comer melancia tem seus segredos. A melancia você só pode comer meia hora antes ou meia hora depois de qualquer alimento. Você não pode misturar com nada, porque aí ela não é de fácil digestão. Então, no meio da tarde, a melancia. Mas ele ensinou muito mais do que a melancia.
Ele ensinou o segredo da vida. E 2 receitas eu acredito que são as fundamentais que todas as pessoas devem fazer. Uma, não é de fácil acesso no Brasil, os fabricantes não fazem, a indústria farmacêutica faz remédio para pressão, mas não ajuda o organismo a realmente controlar naturalmente. A principal receita, que é aquela que vai ajudar você a controlar a pressão, dormir melhor, ficar feliz, não ter problema de fígado, de pâncreas, de arteriosclerose, de pressão, de nada, regulariza seu corpo, é a seguinte: você vai pegar água oxigenada, 10 volumes, que é para uso humano, não é água oxigenada de ferimento, que o que vende no Brasil é de péssima qualidade, tem um ingrediente cancerígeno chamado ferracetina, então essa aí você não pode comprar. Só tem um fabricante que aqui na descrição desse vídeo nós vamos colocar o link, que é o PV10 do professor Antunes. Essa você pode tomar e você vai tomar uma colher de café, ou seja, 9 gotas. Não muda a proporção, porque o Tebilu falou, o humano adora mudar a proporção da receita. Então a proporção é uma colherinha de café na água ou no suco de limão, e se você tiver um caldo de cana, melhor ainda, potencializa mais. Essa colherinha de café você vai juntar com 2 colheres de café, ou seja, 18 gotas, de algo que não tem no Brasil, a gente só consegue importado, que se chama oxigênio estabilizado. Numa proporção certa, que é 0,9. Essa combinação de água oxigenada com oxigênio estabilizado, uma colherinha de café de água oxigenada e 2 colherinhas de café de oxigênio estabilizado, isso faz com que você ponha num copo d'água ou num copo de suco e tome isso de manhã e à noite, dia sim e dia não. O que acontece quando você faz isso no seu organismo? Você devolve o oxigênio para todas as suas células. Dentro das células que são da artéria que vai ligar ao coração, você faz com que aquelas placas de gordura que foram colocadas ali por causa de ferimentos que você, quando comeu batata frita, fez, porque gordura que de fritura faz isso nas artérias do coração, o que acontece? Esse oxigênio, ele vai e derrete essa placa e libera os veios, ou seja, você não tem problema no coração. E é muito mais além. Esse oxigênio tem a capacidade de passar para dentro do cérebro e evitar que você tenha AVC ou recuperar pessoas que tenham tido AVC. Recupera os vasos sanguíneos, a parede do vaso sanguíneo. Ou seja, ele está dando o segredo da vida. O que o Bilu também falou é, se vocês não maneirarem na alimentação, se vocês não comerem pelo menos 70% do que eu tô falando, ou seja, você vai eliminar da sua vida trigo, açúcar, refrigerante, conservante, adoçante, tudo que é empacotado, industrializado, enlatado, salsicha, embutido, isso aí não existe. Ou você faz isso ou você morre. É simples assim. Olha, eu posso te garantir que viver é bom demais. Se você já tá aqui, por que não fazer isso? É fácil? Não. A receita da vida que o ET Bilu passou é muito simples. Coma 70% cru, 30% cozido. Do peso do prato, não é assim, 3 folhinhas de alface que faz aquele prato, assim, que parece que tem bastante coisa. Não, é cru. Por que isso? Porque vai interferir no seu pH. No seu pH do seu sangue natural. Nós temos um pH por volta de 7,35 e tudo aquilo que é ácido que você ingere faz com que o seu organismo tenha que fazer de alguma maneira o seu organismo voltar a ser ligeiramente alcalino, porque senão você morre instantaneamente. Se não tivesse esse mecanismo de defesa, quando você tomasse uma latinha daquele refrigerante oculto, vermelhinho, do demônio, se você usasse aquilo, você seria morto instantaneamente, porque o pH é 2,5. Sabe o que essa empresa teve a coragem de fazer e colocar no seu site, dizendo assim, o pH de um refrigerante é o mesmo de um suco de limão. Mas é muita cara de pau, vocês não acham não? Suco de limão é uma fruta que faz com que o seu organismo volte ao pH. Se você medir no papelzinho, ok, antes de você ingerir. Mas o que acontece dentro do organismo? Isso aí eles pularam. E vocês acham que eles não estão bem calçados? Claro que estão.
Quando você ingere o suco de limão, faz com que o seu organismo transforme esse ácido do limão, ele na verdade ele vai alcalinizar o seu sangue, vai devolver os minerais, os sais minerais necessários para fazer uma combinação química no seu organismo e devolver o seu natural pH. Com uma latinha do refrigerante dos infernos, aquilo lá vai fazer com que você tenha uma perda de cálcio dos ossos. Por quê? Porque o organismo precisa tirar de algum lugar o equilíbrio químico para retornar o seu pH natural. Vai tirar da onde? Dos ossos. Então hoje já tem casos de crianças de 4 anos que tem início de osteoporose. Como é que faz isso? Só se tomar Coca-Cola de manhã, de tarde, de noite. Guaraná de manhã, de tarde, de noite. Não, eu tomo Fanta. Vocês estão malucos? Vocês querem se matar? E vocês acham que precisa vir descer um ET da constelação de Pégaso para dizer que não precisa tomar? Não tem tudo disponível na internet? Claro, um monte de médico. Agora, alguém acredita? Não. Alguém faz? Não, não faz. E o outro item que é fundamental para tudo isso funcionar, que o Bilu sempre conversou com a gente, é exercício físico. Se você não fizer exercício físico, não levantar da cadeira, não sair para andar, nem que seja uma caminhada, andar, caminhar, se exercitar, fazer flexão na parede, levantar a panturrilha, são exercícios fundamentais para funcionar a bomba do seu organismo. Ele também contou que o corpo humano foi projetado para durar cerca de 1.100, 1.200 anos. Com 800 anos, você poderia ter assim uma coisinha leve no coração. Agora, vai comer gordura hidrogenada, come fritura, come pizza pra você ver. Quando você tá nos 70, pá, já acabou com o negócio. Então é muito sério toda essa alimentação, porque assim, ninguém tropeça em montanha, não. Você vai comer uma montanha de sal contaminado. Esse sal que você compra, que está escrito assim, contém antiumectante. Esse antiumectante na Europa não vende. Sabe por quê? Porque lá eles protestaram. Lá não tem esse tipo de ingrediente que não existe quantidade segura para ser cancerígeno. Aqui no Brasil, quando você compra esse sal que custa R$1,50 no ponto de venda, beleza, tudo contaminado. Precisa procurar, tem empresa séria já que já vendem o sal sem esse anti-umectante, isso aí veneno. Pois então, a gente não tropeça em montanha, todo dia a gente vai comendo comida com sal contaminado, é uma latinha aqui, é um docinho ali, o açúcar faz o que no organismo? Detona, vai trazer pança, vai trazer Alzheimer, vai levar isso porque é a constância desses ingredientes nocivos. O resumo é bem simples, ou foi Deus que fez, ou é da natureza, ou então não consuma de forma nenhuma. E o outro ponto polêmico que tem é para comer carne ou não é para comer carne? Não, nossa senhora, e aí tem aquele monte de site na internet, os veganos, os vegetarianos, come ou não come? E ele deu uma explicação muito simples. A carne foi feita para alimentar o homem. Aí, para saber essa história, aí é outro vídeo que eu vou contar a história da humanidade para vocês. Mas no momento, o que a gente está focando aqui na carne é o seguinte: humanos criados foram para comer carne. O gado foi trazido, sim, para a terra para alimentar os homens. Por quê? O gado, a carne vermelha, ela possui uma substância chamada metionina, fundamental para fazer uma desintoxicação do organismo e trazer energia para suas células, para a membrana das suas células. Como que isso funciona? A nossa proteção natural é a membrana, a inteligência da célula é a membrana. Por quê? Essa membrana que tem a célula vai permitir passar somente os ingredientes de baixíssima frequência, nós estamos falando de uma condução elétrica, que conforme a condução elétrica, ela abre as janelas de especificidade, a substância entra, os nutrientes passam para dentro da célula e ela se desenvolve. Se a gente tem uma membrana que ela não está bem, vai permitir qualquer ingrediente passar. Então, um exemplo muito simples. No cérebro, a gente tem a barreira
hematoencefálica que vai produzir, que vai proteger o cérebro de tudo, porque o cérebro é fundamental para a gente viver. Se a gente come, por exemplo, adoçante ou açúcar, isso vai para ultrapassa a barreira hematoencefálica e danifica os neurônios, por isso que causa Alzheimer. A mesma coisa quando você come carne seca, coisas que tenha nitrito, enlatado, embutido, salsicha, tudo isso prejudica o cérebro e daqui a 50 anos você tem Alzheimer, inclusive refrigerante. Quando você come carne, essa metionina tem a capacidade de melhorar a membrana da sua célula, ou seja, ela volta ao seu padrão original, ou seja, ela impede que ingredientes nocivos entram e destruam a célula. O segredo da vida. E aí fala assim, não, os bichinhos, meu Deus, o peixe, não pode comer peixe, não pode comer galinha, não pode comer... Gente, cai fora desse discurso. Sinto muito dizer. Pessoas, o homem foi projetado para comer carne. Esta carne é fundamental para que você tenha uma alta energia. A digestão é lenta, mas a energia é alta. Para que você se desenvolva, para que você desenvolva a sua mente, para que você veio aqui para criar. Essa é a palavra original da Bíblia. Criar coisas, evoluir, criar tecnologias, criar livros, usar a sua mente ativa. Isso é o que está escrito lá. Se você não dá os ingredientes necessários, você fica embotado. Você fala, meu Deus, o que é? Não estou entendendo. Você fica facilmente manipulável. Quando você não come carne, você não impede que seu organismo faça uma faxina no seu organismo e você vai ter sérios problemas cardíacos. Tanto que quem não ingere carne, vegetarianos, tem que suplementar com vitamina B12, B2, todo o complexo de vitamina B. Mas não é o suficiente. E tem um outro ponto também que o Bilu explica, que aí a gente vai entender o que a ciência, a gente vai ligando os fatos. A Terra hoje baila por um tecido cósmico, e esse tecido cósmico sofre impacto do que eles chamam de radiação de fundo, ondas moduladoras. São radiações que chegam na Terra nesse momento. Essas radiações, elas podem ser muito prejudiciais aos seres humanos, daqueles que não tiverem essa barreira da célula precisa, contra radiações que chegam do espaço. Isso é cíclico. Como é que a ciência descobriu que isso é ciclo? Eles foram até a Austrália, fizeram assim, uns tubos gigantes de gelo, perfuraram o gelo, num estudo de Paul Laviolette, perfuraram, e aí foram descobrindo, laminando. Cada lâmina daquela são milhares e milhares de anos, e foram descobrindo que a Terra sofreu de maneira cíclica, a cada 13.500 anos, ela sofreu uma radiação e as partículas ficaram congeladas ali. Veio do espaço, não tem explicação para isso, veio do espaço. Então, essa radiação, adivinha qual é o momento que nós estamos vivendo agora? Exatamente 13.500 anos da última radiação que veio do espaço. Se você quiser se proteger, coma carne. É a única coisa até agora que a gente descobriu que vai fazer isso. Porque, caso contrário, as suas células cardíacas poderão sim sofrer com isso. E você pode empacotar, porque não tem proteção natural suficiente. Por quê? Porque vem do espaço. Quando começa o vegetarianismo, quando começa dizer não come carne, isso era 5.000 anos atrás. Não tinha essa radiação. Só que agora o tempo passou. E aí o que a gente percebe é a ciência dizendo pra gente, radiações chegam do espaço a cada 13.500 anos. Eles foram lá no gelo, comprovaram e falaram assim, tá na hora, chegou outra vez. É a hora que nós estamos vivendo aqui, nesse momento. Então, para proteger o seu corpo, você precisa fazer isso. Se por um lado você é para comer carne, o ET Bilu também fala o seguinte, pesquise e tire o leite da sua vida. Bom, aí a gente vai pesquisar e olha, Ave Maria, o leite, a gente tem que beber leite da mãe até os 4 anos, 3 anos. Quanto mais você amamentar, melhor a criança. Isso vai dar toda a imunidade possível. Depois, o leite não é para humanos. O único derivado de leite que você pode tomar é o soro do leite.
que eu vou colocar aqui na descrição como você faz esse soro do leite. Muito fácil, você ferve o leite com limão, aquilo talha, o que fica, aquele caldo, você põe na geladeira e bebe até 3 dias. Super simples de fazer. Aquele, sim, é uma imunidade natural, aquilo que você pode tomar. O resto, sabe aquele queijinho de Minas, delícia? Não pode. Queijo canastra? Não pode também não. Nada, queijo ralado, macarrão? De jeito nenhum. O queijo contribui para o Alzheimer. Não existe limite seguro, tem que parar já. Isso é difícil das pessoas? Muito difícil de tirar. E aí, quando você vai estudar, então, o trigo daquela macarronada que você pensou em fazer domingo, pode tirar isso aí. Trigo, veneno, não é o mesmo trigo da Santa Ceia, não é o trigo Eiron, aquele original, da espiga original do trigo, pelo visto, foi trazido aí pelos deuses, né? Porque na história surge, há 9.000 anos atrás, surge uma semente do trigo na terra. Esse trigo original, ele foi modificado, e principalmente nos anos 40 no México, com uma hibridização com a semente de opiácea. O que a Fundação Rockefeller fez no México? Fez testes genéticos, misturou com uma semente da papoula e fez esse trigo que é mais fácil de colher hoje em dia, e principalmente que ele é mais elástico, vai dar viscosidade. Hoje o pão, assim, você não vai partir o pão da Santa Ceia, né? Porque ele virou um elástico, né? Muito diferente. O pão antigo, você partia mesmo, esse trigo original. Não tem essa viscosidade. Essa alteração para ficar melhor para a indústria de panificação. Lembrando, indústria tem que ganhar dinheiro, que é comprada, a indústria de alimento é a mesma indústria farmacêutica, é tudo ali juntinho. E você só é gado da história, hein? Nós somos experiências genéticas que eles estão fazendo mutações terríveis. Cabe a gente mudar. Se a gente quiser sobreviver, precisa tirar tudo quanto é trigo que tem. Ou você compra o trigo original, que hoje tem em pouquíssimos países e só em Israel. Acho que talvez na Argentina tenha. Fora isso, não consuma. Agora, é fácil? Não é, porque eles misturaram com a opiácea. Quando você mistura com isso, a gente fica viciado. Pensa no cheiro do pão, daquele pãozinho que tá no forno, que você passa na padaria e você faz assim. E isso aí é vício. Por quê? Porque ele vai pro cérebro. E aí você fica completamente viciado, você fica assim, cheirando o saco de pão. Vício. Demora 15 dias, você vai ficar louco? Igualzinho. O que os cientistas fizeram? Eles pegaram exames de eletroencefalograma, tomografia, e mediram quando uma pessoa comia trigo e quando uma pessoa usava droga. Aciona a mesma área do cérebro, mostrando que é viciante comer trigo. Aí a escolha é simples. Quer viver ou não quer viver? Quer viver bem? Você quer deixar um legado? Você quer ter mais tempo para realizar tudo que precisa? O ET Bilu deixou um recado. E o que nós fizemos? Criamos um livro com todas, dezenas de receitas para que você faça. E para que você compreenda, juntamos todos os trabalhos médicos, as pesquisas científicas, a bibliografia, que faz com que você tenha certeza de que a ciência hoje já sabe que o que o ET Bilu falou é verdade. Seguindo essas receitas, você prolonga a sua vida. Você vai ter mais tempo para realizar tudo o que deseja. Afinal, a gente veio à Terra exatamente para isso. Eu sou Isa Pavão e você vai encontrar mais informações no site isainstitute.com.br.